Eu tô muito preocupado com o Grêmio, mas eu não tô preocupado com o Grêmio por causa desse jogo. Esse jogo é só mais uma página de um livro que está sendo escrito todo errado por parte do Grêmio. Porque todo mundo... O Juventude acaba de ganhar do Vasco. O mesmo Vasco que ganhou do Grêmio. É só o Grêmio que não consegue ganhar. O Grêmio ganhou 2 jogos, um contra o Atlético Paranaense e outro com o Cuiabá, e o Grêmio não se dá o respeito de empatar jogo. O Grêmio só vem perdendo. E tudo que a gente tenta buscar, hoje foi um compilado de coisa errada, porque todo mundo, não só a imprensa, torcedor, enfim, pessoas dentro do Grêmio, para deixar uma coisa mais clara para vocês, tá? Pessoas dentro do Grêmio, não, o homem vai mexer. O homem vai mexer, ele tá sentindo que tá dando problema. O homem, no caso, o Renato. E aí todo mundo conjecturou que o Renato não começasse com o João Pedro Galvão. Porque seria o mais simples, né? Seria o mais fácil. Pô, começa com quem é melhor que o João Pedro Galvão e pode jogar naquela função? O Nathan Fernandes, começa com o Nathan. Aí o que o Renato fez? Foi lá e começou com o João Pedro Galvão. E o João Pedro Galvão, no primeiro tempo, ele fez o que ele sempre faz. Nada. Ele não consegue. Ele atrapalha. Aí, para piorar, o Grêmio tem um pênalti, né, cometido pelo Rodrigo Eli. Ah, mas o Eli não teve intenção, porque ele foi empurrado. Aí, na hora de cair, o Eli resolve levantar as 2 mãos. Ele já tem 2 metros, levanta as mãos, a bola bate na mão e o Grêmio ali sofre o pênalti. Aí, depois, para complicar esses requintes de crueldade que são escritos os roteiros do Grêmio, neste ano, para completar, o PP acaba sendo expulso. Pô, e agora, né? Se foi a vaca com a cinta. Aí... O que o Renato faz na volta do segundo tempo? Tira o João Pedro Galvão e põe o Nathan Fernandes. Mas por que não começar dessa maneira? Começa com o Nathan, que é melhor. A gente já sabe o que não vai fazer o João Pedro Galvão e depois tu mexe. Mas o Renato fez isso. Ah, tem algumas outras coisas para piorar ainda. Depois tem um momento que antes de botar o Cristaldo, que hoje eu até não botaria, porque o jogo já estava perdido, o Renato coloca o Nathan Pescador. Então hoje o Renato pegou a escalação e resolveu fazer o seguinte: eu vou mostrar quem manda. Mas não precisava, Renato. Porque a gente sabe que quem manda no Grêmio é tu. A gente sabe que tu não pode ser contestado, a gente sabe que hoje, possivelmente na entrevista coletiva, eu posso fazer uma aposta com vocês agora. Pode abrir uma odd lá na KTO. Ou tu vai lá e culpa o árbitro, ou tu vai lá e culpa, por exemplo, algum repórter. O Grêmio precisa de mudança para ontem. O presidente Alberto Guerra precisa fazer uma interdição. Sabe aquele termo de desce no vestiário e faz alguma coisa? Porque nesse momento, esse recorte do Campeonato Brasileiro do Grêmio, de estar entre os 4 últimos colocados e de ter até o momento 8 jogos em que o Grêmio ganhou 2 e perdeu 6, sabe o que é isso? Perder 6 jogos. O Grêmio vai para um Grenal agora sábado, em que tem a mística do Grenal, né? Daqui a pouco os 2 meio se acadelando, ninguém querendo perder o jogo. E se o Grêmio ganhar, não estarão resolvidos os problemas do Grêmio. Mas claro que nós vamos comemorar enquanto gremistas. Pelo amor de Deus, a gente está cansado de tomar pancada, é claro que a gente vai comemorar. Nesse momento, alguém do Grêmio precisa falar hoje de forma mais forte, mas falar diretamente com o torcedor. Não reclamar da CBF, não reclamar da Arena Porto Alegrense, não reclamar da arbitragem, não reclamar da imprensa. Vamos aceitar, rapaziada. As contratações que foram feitas não renderam. E vocês se mostraram surpresos com algumas coisas que ninguém tá surpreso. Todo mundo sabia que o momento que tivesse a ausência do Diego Costa ia ser um problema pro Grêmio. Como todo mundo já viu que o João Pedro Galvão não rende, como todo mundo já viu que o Reinaldo é facilmente enrolado lá pelo lado esquerdo. Mas o Grêmio tinha um lateral, o Cuiabano, que fez inclusive gol contra a gente na semana passada pelo Botafogo e que foi vendido a troco de pinga, tendo 21 anos de idade. Então tem muita coisa errada no Grêmio. Agora o que está acontecendo é que a janela se abriu, o portal se abriu. O portal dos problemas se abriu. E aí tem torcedor que já está começando, opa, mas o Renato também está me provocando, eu sou renatista, mas sim, porque não tem comando no Grêmio de jeito nenhum. E aí eu tenho que acompanhar algumas declarações e você sabe que eu acabo até concordando em certa parte, que é o seguinte: ô Bagé, o Renato não pode sair porque quem tem o comando do Grêmio é o Renato. Pois é, mas precisava que alguém tivesse o comando do Renato. Porque nesse momento a gente precisa ter a figura que era do Cacalo, a figura que era do Rafael Bandeira dos Santos, a figura que era do Paulo Pelaipe, a figura que era do Zé Otávio Germano, a figura de tantos e tantos outros homens de futebol que passaram pelo Grêmio e que quando chegavam para falar, a gente parava. Agora os homens do futebol do Grêmio sequer eles falam. Eles não querem mais falar. Porque geralmente a CBF é culpada, é a arbitragem culpada, a imprensa agora é culpada. A imprensa é culpada. Eles fazem agora
É dossiês. Olha, hoje nós vamos falar, hoje nós vamos escolher o fulano. Vamos lá dizer que o fulano é assessor de imprensa. Que mundo que nós estamos vivendo. Mas que mãos que o Grêmio está nesse momento. Tem um momento que a gente decide na nossa vida que a coisa está dando errada e a gente precisa retomar o trilho. E para retomar o trilho, vai ter algum tipo de transtorno. O transtorno daqui a pouco é falar a verdade para o torcedor. O transtorno daqui a pouco é falar mais com a imprensa. Hoje, eu estava vendo agora há pouco, aqui pela internet, um pouco antes do jogo começar, na concentração lá do rival, na concentração do Inter, o presidente Alessandro Barcelos falando com todo mundo individual. Ele deu uma entrevista na Rádio Grenal, ele deu uma entrevista na Rádio Gaúcha, ele deu uma entrevista para os canais identificados. O meu presidente não fala. O meu diretor de futebol, que agora é vice-presidente de futebol, não fala. O meu diretor executivo remunerado, que está estagiando no Grêmio, porque ele nunca foi diretor executivo de futebol, e no Grêmio ele é remunerado. Ele marcava passagem em hotel na CBF. E parece que era genial, todo mundo dizia isso. Aí sabe o que o meu diretor, que recebe do Grêmio, ele diz o seguinte: eu não sou pago para falar com vocês. Mas não é vocês, nós somos apenas o elo. Tu acaba falando com o torcedor do Grêmio. E no caso dos identificados, porque ele disse isso pro meu canal e pro canal da Rádio Mortal, é pior ainda, porque ali são torcedores. Vocês podem até não gostar, porque são torcedores que dizem o que vocês não querem ouvir. Mas tá cheio de canal e de torcedor que fala o que vocês querem ouvir. E que parece que tá tudo certo. E parece que a culpa é da crise criada pela imprensa. É dos secadores de plantão, como vocês gostam de falar. O Grêmio está sendo enterrado pelos próprios gremistas. Então dá tempo ainda de recuperar. Eu não sei o que vai ter que ser feito. Agora porque tem Grenal sábado aí, hein? Eu não sei o que vai ter que ser feito. Porque se a gente vai jogar a final de Copa do Mundo, os caras lá também vão jogar. Nós acabamos de perder pro Fortaleza. A culpa vai ser de todo mundo, menos do Renato. Menos da direção. A culpa não é do Grêmio. O Grêmio é uma vítima do campeonato. O Grêmio atual é uma vítima do campeonato. Porque tá todo mundo errado, todo mundo tem uma parcela de culpa em alguma coisa. O João Pedro passou inerte o jogo inteiro. Eu não vi o Renato esbravejar uma vez contra ele. O Gustavo Nunes, o Nathan Fernandes, que bom que não foi pênalti, senão ele ia ser de novo crucificado. Porque é surreal. Parece que no Grêmio aquilo que tá certo, todo mundo, sabe, vira do lado. Aquilo que tá errado, todo mundo vai lá e aplaude. Tá enchendo o saco já. O torcedor já não sabe para onde correr e nem no que acreditar. Porque se procura solução onde a gente sabe que não vai ter solução. Faz 2 meses que estava arquivado o Nathan Pescador. Pois não é que o Nathan Pescador começou a ser colocado todo jogo. E aí tu vê assim, mas Bagé não tem mais quem colocar. Como ele não tem mais quem colocar? No caso do João Pedro Galvão, tem o Nathan Fernandes. Ah, mas tu viu que o Nathan entrou, fez mais do que ele. O Cristaldo, em 3 minutos em campo, fez mais do que os outros. Então tem algumas coisas que são básicas. Tem que jogar os melhores. É bem simples assim. Tem que jogar os melhores. Ué, como é que o Pavão foi pro jogo de novo? Por que tem jogador que tem que ir pro jogo o tempo inteiro e outros que não tem? Não tem mais explicação. O Grêmio só precisa entender. É tão simples. Tu pega uma folha de papel e uma caneta. Peraí, nós estamos certos e tá todo mundo errado? Olha a colocação que nós estamos. Por que nós estamos nessa colocação? Vocês não venham com essa conversa que é pela tragédia que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Dos 3 que foram afetados pela tragédia, nós somos o disparado o pior. Por que nós somos tão pior assim do que os outros? Mas nós jogamos mais que o Juventude, fomos inclusive campeões gaúchos em cima do Juventude. O Juventude acabou de ganhar do Vasco fazendo 2-0. O Vasco que ganhou do Grêmio na abertura do campeonato, quando nós tínhamos inclusive ainda em campo o Diego Costa. Então não tem mais explicação. Mas hoje possivelmente nenhum jogador do Grêmio vai falar, porque o Grêmio escolhe falar na hora boa. Mas não tem mais hora boa pro torcedor. É muito sério, o Grêmio está a caminho de um 4º rebaixamento. É difícil a gente dizer isso? Vai ter gente zoando, a gente vai, mas é uma realidade, rapaziada. Não vamos fugir da realidade. A realidade do Grêmio hoje é se preocupar em fazer 39 pontos. Porque o Grêmio já tem 6, aí fecha os 45. Só que esses 45, eu tô contando faz tempo. Esses 39 que faltam, e eles não acontecem. E hoje nós perdemos uma grande oportunidade de pelo menos empatar. Porque estava todo escabelado o time do Fortaleza. Mas daqui a pouco a gente vai achar, né? Não, foi empurrado o Eli. Não, foi a chuva. Ah, porque o PP não merecia ser expulso. Porque os caras perseguem o Renato. Por favor,
Eu no intervalo, eu tava com força de gritar. Agora, no final do jogo, eu tô desacursoado. Eu não tenho nem vontade de falar gritando, de esbravejar. Porque o Grêmio tá nos passando uma apatia. O Grêmio tá desbotado em campo. O Grêmio tem uma turma de bunda mole dentro e fora de campo. Não, porque nós não podemos, nós temos que falar com diplomacia. Diplomacia é meu ovo. A direção de futebol do Grêmio precisa reagir. A direção de futebol do Grêmio precisa mostrar comando. Ou tem que assumir que não tem comando, que vai ser bonito também. Ah, vai ser bonito. Se chegar e dizer, não, realmente, nós estamos perdidos. O torcedor vai olhar só, pô, peraí. Tem um fundamento aqui no que os caras estão falando. Os caras entenderam o que está acontecendo. O que não dá é para passar uma imagem de que está tudo bem, porque não está tudo bem. São 8 jogos, são 2 vitórias e são 6 derrotas. Não está tudo bem. O Grêmio está caminhando para uma zona de rebaixamento. Aliás, não, na zona ele já está. O Grêmio está caminhando para uma realidade. Aquele discurso flácido do Renato na semana passada, ele está sendo comprovado em campo. O torcedor que tem a paciência o caramba. Paciência o torcedor do Grêmio tem há muito tempo. Há muito tempo que o Grêmio não ganha nada de importante e que a gente fica zoando porque a gente ganhava Grenal. Agora nem Grenal a gente está ganhando. E porque a gente tem 7 títulos de campeão gaúcho. Virou uma briguinha de salão. Virou uma quinta certa. Conta uma piada, eu dou uma risada, depois eu conto outra. O Grêmio tem que voar mais alto. O Grêmio paga pro seu treinador R$1,5 milhão para ter que ouvir que é o que dá para fazer. Não. Dá para fazer mais. Dá para te não botar o João Pedro Galvão. Dá para te botar o Nathan Fernandes. Dá para te não botar o Nathan Pescador. Dá para daqui a pouco tu não botar o Rodrigo Eli. Dá para fazer muito mais. Eu espero que agora no Grenal a gente vença o jogo, porque não teve um monte de gente preservada hoje por causa do Grenal. Então nós vamos entrar voando no Grenal. Nem o nosso sistema defensivo jogou titular hoje, porque tinha que preservar pro Grenal. Hoje era dia de pontuar. E sábado é dia de pontuar de novo. Esse é o caminho do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está caminhando a passos largos para de novo disputar salvamento de rebaixamento. Mas dentro do Grêmio, neste momento, eles devem estar pensando de quem eles vão falar mal. Eles devem estar buscando alguma coisa. Imagina um clube com um orçamento milionário do Grêmio e os caras pegarem pessoas da assessoria de imprensa para vasculharem vida de jornalista, para ir observar se era verdade que o César Fabres, além de jornalista, ele tem uma empresa de assessoria de imprensa. Tem, ele ajudou, por exemplo, na campanha do presidente Alberto Guerra. Ninguém disse isso pro Renato. Ó, Renato, só não fala dele assessor porque vai ficar até feio, porque ele trabalhou, ele ajudou, a assessoria dele ajudou no trabalho de campanha do presidente Alberto Guerra. Ninguém falou isso pro Renato. Vocês também não sabiam disso? Porque o César nunca escondeu isso. O culpado não é o César. Ah, hoje eu vou te pedir desculpa, mas não sei o quê, porque a próxima eu vou te... Vai te expor o caramba, Renato. Esse papo furado não cai mais no ouvido do torcedor. Tem bastante torcedor alienado ainda que torce mais pra ti do que para o Grêmio. Mas já tem um monte que largou tua mão, porque o torcedor do Grêmio não aguenta mais ser zoado. Chega de apontar culpado, vamos reconhecer que a culpa hoje é do Grêmio. É do Renato, é dos jogadores, é da direção de futebol, é do presidente Alberto Guerra. Eu acreditava em cobrança silenciosa, eu larguei de mão. Cobrança silenciosa, o caramba, a gente não vê na prática nada. Então a cobrança está sendo feita errada. Mas o nosso diretor executivo de futebol remunerado, o cara que é responsável por contratar, ele não é pago para isso. Aí quando tem que contratar jogador, tem que chamar o Lucas Leiva para falar com o Coutinho, para falar com o Soares, para falar com todo mundo. Mas então põe o Lucas Leiva como diretor executivo de futebol remunerado. O Grêmio precisa de socorro. Presidente Alberto Guerra, é sua responsabilidade. Se o senhor é o único culpado, eu não sei, mas que a responsabilidade é sua, sem dúvida nenhuma.